João, os auditores já estão em Lisboa e agora? Bem, agora, quer dizer, isto é um processo normal, já esperado, tinha sido acordado no memorando de entendimento com a Troika. Em termos práticos, o que é que significa? O que é que vai ser feito? Nesta primeira fase, os auditores, que neste caso em Portugal, é também importante dizer que, só a de curiosidade, que este processo também aconteceu na Irlanda e na Grécia. Na Irlanda, com motivos mais óbvios, porque o problema irlandês essencialmente era a banca. A PwC e Ernst Young, ou basicamente auditores, vão estar em Portugal apenas. No caso da Irlanda e da Grécia foi outra contraparte, foi a BlackRock apenas que analisou os balanços dos bancos. O que isto significa? Isto é basicamente uma fase preliminar. Óbvio que não sabemos ainda os contornos, os detalhes todos do processo de trabalho destes auditores, mas como o próprio nome indica, o que eles vão fazer numa fase inicial é auditar os balanços dos bancos. E quando digo os balanços, estamos essencialmente a falar do lado dos ativos, o que significa ir um pouco mais além, digamos assim, dos top 50 créditos, como se tem ouvido na imprensa. Portanto, vão ser analisadas, auditadas todas as carteiras de crédito, ou pelo menos uma boa parte dessas carteiras de crédito? Todas não diremos, com certeza que será uma boa parte. E das carteiras de crédito estamos a falar de diversos tipos de ativos. Estamos a falar não só dos top 50 ou dos maiores, que serão, pela sua lógica, empresas, também carteiras de crédito à habitação, outros ativos, tal como obrigações detidas, titularizações, project finance, o que quer que seja. Estamos a falar do lado do ativo, onde as maiores posições, principalmente, vão ser revistas, e estamos aqui a falar de dois ângulos, não só o non-performing, aquilo que a banca já anotou como problemático, ou que não está, que os pagamentos não estão correntes, como também toda a sua carteira performing, onde aparentemente a ideia é de que serão analisadas as garantias existentes. Isto porque pode haver uma situação, a título de exemplo, de um crédito com uma dimensão significativa para um banco, que, analisado a situação dessa contraparte, nem está muito famosa, ainda os pagamentos não está em default, e que, nesse caso em concreto, são analisadas as garantias pela probabilidade do risco de vir a acontecer uma insolvência, potencialmente, dessa contraparte, e será avaliado se as garantias estarão em linha para cobrir com os potenciais perdas. Não obstante, potencialmente poderão vir a requerir, mesmo nesses casos, provisões. E também temos ainda agora que, por exemplo, o mal parado tem vindo a aumentar. Isso é algo que nós já sabemos, é esperado também, dada a conjuntura económica. Infelizmente é daquele tipo de situações onde realmente é uma função natural deste tipo de ajustamento. Mas, para além disso, há um ponto importante que foi abordado e foi discutido no memorando da Troika, que é a definição de alguns rácios. Os rácios, da maneira como os rácios de incumprimento em Portugal são calculados, diferem algo de outros países. Nomeadamente, estamos a falar que, até determinados prazos, há uma diferenciação entre crédito vencido e vencendo. Ou seja, o crédito em default é aquilo que o X número de prestações que não foram pagas, e o resto não é contemplado como um NPL, como um Non-Performing Loan. Noutras jurisdições, que é isso que exatamente o IMF quer impor, é que seja utilizado um mecanismo de outras jurisdições, que é um NPL, é pura e simplesmente a totalidade do bolo de algo que está em cumprimento. Isso significa que a exposição calculada dessa forma é superior, e potencialmente as provisões que estão alocadas não são suficientes. Que cenários é que se colocam, se esses foram um dos verificados? É óbvio que, quando nós olhamos para o pacote da Troika e vimos lá uma linha de 12 mil milhões, e anteriormente víamos os comentários da banca portuguesa, especialmente os seus presidentes, onde tudo somado em relação às necessidades, em relação aos rácios que teriam que atingir de Tier 1 de 9, 10%, precisariam de mais, somado, não sei, 3, 4 mil milhões,
há aqui uma grande disparidade para 12 mil milhões. Pois, juntamente com esta auditoria, isto significa que, pelo menos, a intenção é de que os balanços precisam de ser ajustados e mais provisões efetuadas. Isto basicamente significa que os bancos, se isso acontecer, num cenário mais pessimista para a banca, significa que os rácios de capital não estarão adequados e que terão -se capitalizar ainda mais para manter os rácios de 9% e 10%, que são rácios faseados para 2011 e 2012. Estarão os acionistas interessados, nesta altura, em aumentar capital? Ou poderá ser, eventualmente, e é outro dos cenários que se tem colocado nesta altura, uma eventual entrada do Estado na banca? Aqui é uma questão de interesse e de capacidade. Se os investidores atuais, os acionistas, estarão interessados em investir ainda mais, talvez sim, talvez não, depende de caso a caso. Não podemos esquecer que muitos bancos chegaram a perder metade da sua capitalização bolsista, logo a capacidade desses mesmos investidores, não só devido a essa perda, porque essa já lá está, mas como nota o contexto atual não propicia que existam tantos fundos assim disponíveis. Mais uma vez, isto está relacionado com o segundo ponto, que é a capacidade. Mesmo que haja interesse, poderá haver acionistas atuais que não terão essa capacidade. Quanto à entrada do Estado, estamos a falar, obviamente, de nacionalizações parciais. E se isso acontecer num cenário mais pessimista ou mais negativo, voltaríamos quase a 1975, porque praticamente todos os bancos teriam uma percentagem de participação do Estado. E isso acontece automaticamente caso essa linha seja utilizada, porque essa linha é crédito do Estado e, se for utilizada como capital, o acionista será também o Estado. E isso é óbvio que isso é algo que a maior parte dos bancos não está muito interessada, e é por isso que estão com alguma preocupação. Já foram feitos alguns comentários, inclusive pedindo para que a análise não seja tão fundamentalista quanto isso, precisamente para precaver potenciais necessidades extremas de capital adicional, cuja solução única será a utilização desse fundo. É muito a situação, naturalmente, que é acompanhada com atenção por todos, um pouco, naturalmente, mas que probabilidade é que há? E não é necessário olharmos propriamente para os números, mas é muito ou pouco provável, simplificando a questão, que a banca portuguesa, as provisões que tem, sejam insuficientes? Poderia dizer que é bastante provável em relação àquilo que nos parece ser a motivação e a agenda da Troika. Obviamente que temos que analisar melhor e saber exatamente qual é que é a exposição da banca. Sabemos que a banca tem um problema em relação a uns anos atrás, mais uma vez o mal parado tem vindo a crescer. A banca tem de tomar medidas mais proativas também em relação a esse ponto, quer pela contratação ou parcerias com entidades especializadas para esse tipo de situações. Mas neste caso em concreto, pelo que parece, vai ser bastante provável que esse capital venha a ser utilizado. Tem sim também já vindo a ser discutido de uma forma bastante informal potenciais alternativas a essa situação, como por exemplo há um conceito que já foi utilizado noutros países, que é um pouco o conceito do bad bank, de ser criada uma qualquer instituição individual ou comunitária, e por comunitária entenda-se um conjunto de bancos onde alguns ativos passem para lá e seja gerido de uma forma independente. No Reino Unido temos esses exemplos. Isso poderá ser uma alternativa. Poderá funcionar no caso português? Perfeitamente. Quer dizer, se for acordado, essa é uma situação que resolveria bastantes problemas à banca portuguesa. Porque o que é esse conceito de bad bank? Esse conceito de bad bank, pura e simplesmente, é uma nova instituição, quer seja um veículo, uma entidade bancária, não interessa, que seria criada, mais uma vez comunitária ou não, e por comunitária entenda-se vários bancos que participem nessa situação e participar com ativos menos saudáveis, digamos assim, potencialmente esses ativos que poderão estar mais em risco de serem exigidas mais garantias ou mais provisões pela Troika. E ao isso acontecer, basicamente, o que os bancos beneficiariam, porque não só não teriam o Estado
parceiro acionista, como também desalavancavam os seus balanços, porque não podemos esquecer que dos objetivos que a banca tem de cumprir é a questão de capital e também a questão de alavancagem. E uma coisa não resolve a outra. Mesmo com a utilização deste fundo e que entre no balanço dos bancos, o problema da alavancagem dos bancos não fica resolvido. João, muito obrigado pela análise. João Ferreira.